Bom dia, pessoal. Um prazer enorme estar com vocês aqui novamente para esse nosso ciclo de workshops. Hoje encerrando a primeira parte dessa série que a gente está realizando, né, com o assunto do ITSM, falando sobre principalmente o Service Desk Plus e algumas características. Então, só para relembrar, no primeiro dia nós temos uma introdução sobre o que era o ESM, sobre o Service Desk. Na semana do dia 27, falamos um pouco sobre regras, sobre o RLC, como criar fluxos dentro do Service Desk. E hoje, para fechar o assunto, vamos falar sobre CMDB e a importância. Então, se a gente está falando de um ITSM, fundamental a gente falar sobre o CMDB também. Bom, para quem não sabe, meu nome é Tony Mar, sou responsável técnico da Managing Engine no Brasil. E, como todos os outros webinars, vou fazer uma pequena introdução aqui sobre a Managing Engine e o Grupo Zorro, para quem ainda não conhece, não pôde participar dos demais. Então, uns 10 minutinhos aí, rapidinho, falando para vocês sobre quem somos. Então, sobre um pouco, né? A Managing Engine faz parte do grupo da Zorro Corp. A Zorro Corporation, ela tem 3 subdivisões. A Zorro, que é voltada para soluções cloud. Então, você vai ter a parte de CRM, soluções colaborativas, parte de e-mail na nuvem, uma série de outras ferramentas cloud para auxiliar no dia a dia da sua organização. A WebMNES, que é voltada à parte de IoT e telecom, então grandes plataformas aí de telecom utilizam nossas soluções da família de WebMNES. E aqui a parte da Managing Engine voltada à parte de gestão de TI. Então aqui é onde temos mais de 90 soluções que auxiliam aí facilitam a gestão da TI na sua organização, onde é possível ter a parte de segurança, a parte de ITSM, que estamos falando agora, parte de monitoramento e outras soluções que com certeza vão auxiliar e eliminar vários gaps que vocês possuem na organização. Aqui um pequeno detalhamento sobre cada uma das nossas divisões. A Zorro Corporation é uma empresa privada, bootstrapping. Tá? Um fator importante, a Zorro ela não tem investimentos externos. Tudo que é criado com o próprio dinheiro, sendo mais direto ao assunto. Nós não dependemos de investidores. Isso garante que a gente caminhe com as nossas próprias pernas e seja bem sustentável com o nosso crescimento. Então, é 100% do crescimento é da empresa. Outro fator importante, nós temos mais de 20 anos de experiência na administração de TI. Então, já nascemos no sangue, né, da empresa, já nasceu com essa tecnologia, essa visão de criar soluções para auxiliar as empresas a resolver problemas. Possuímos 8 data centers globais para atender cada uma das regiões do mundo. Então, a gente vai ter aí nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, vários locais aí para facilitar essa gestão das informações. Chegamos à marca de 50 milhões de usuários dos nossos produtos. E aí, falando um pouco mais sobre a Managing Engine, a Managing Engine conta com mais de 2.500 funcionários dedicados somente à plataforma da Managing Engine. Então, quando a gente está falando do ITSM, da parte de ITOM, parte de segurança, parte de gestão de endpoints, a gente tem uma turma muito grande trabalhando para levar o máximo de qualidade nos produtos e atender todo mundo de uma melhor maneira possível, com muito rápido, de uma forma muito rápida. Contamos também com mais de 200 canais e parceiros tecnológicos espalhados pelo mundo, mais de 200 mil clientes, e como eu comentei, temos mais de 90 soluções e produtos e também ferramentas gratuitas. Entrando no nosso site, é possível encontrar essas ferramentas gratuitas que vão facilitar naquelas ações do dia a dia, aquilo que acaba sendo muito repetitivo, você consegue automatizar com produtos free, sem necessidade de comprar licença. Bom, mais de 40 ferramentas desenvolvidas desde a base. O que quer dizer isso? A gente não tem a característica, como alguns outros players que a gente encontra por aí, de comprar outras soluções. Então, é muito comum uma empresa que faz uma solução, foca na solução, quer entrar em outro mercado, acaba comprando uma outra empresa e aí surge aquela necessidade de integração entre os produtos. E aí a gente acaba brincando, né, que tem que fazer os puxadinhos para que isso ocorra. No nosso caso, não. Todas as ferramentas são desenvolvidas desde a base, o que proporciona uma integração nativa entre elas. Então, eu consigo ter integração, por exemplo, do monitoramento
com o Service Desk, da parte de segurança com o Service Desk, da gestão de endpoints com o nosso Service Desk, a gestão de Active Directory também com o Service Desk. Consigo ter N integrações de forma nativa, muito simples, o que já dá um retorno imediato do ROI, porque você não tem aquele tempo, aquele trabalho todo que geralmente é dispensado em uma implementação. Então, aquele todo o trabalho e tudo mais, você consegue ter aqui ferramentas implantadas em um curto espaço de tempo, já dando uma visibilidade enorme do que tem na sua empresa. Então, a gente foca muito nessa parte de ter uma implementação rápida, uma interface amigável, simples de utilizar e que vai gerar um retorno para vocês o quanto antes. Alguns dos nossos clientes, e aqui um pouco da divisão que a gente tem, né, sobre as soluções da ManageG nos grupos. Então, nós temos aí soluções para Active Directory, para a parte de ITSM, gerenciamento de desktop, a parte de ITOM com monitoramento e gestão de infraestrutura de rede, a parte de dispositivos mobiles, a parte de gestão do Office 365, a gente vê muito, né, hoje, empresas migrando para o Office 365 para se livrar daquele e-mail local, on-premise e partir para a nuvem. Só que a gente parte para uma outra dificuldade, que é fazer a gestão desses serviços na nuvem. Então, a gente tem soluções específicas para esse nicho, a parte de segurança, como eu comentei, monitoramento diretamente na cloud, soluções para quem é um provedor de serviços, né, os famosos MSPs. Então, é possível aqui também você utilizar nossas soluções para prestar um serviço. Então, imagina que a sua empresa faça a sustentação de vários clientes. Você precisa contar com uma ferramenta que te dê esse apoio e que te facilite a vida, né? E também tem uma transparência junto ao seu cliente. Então, você tem aqui, nessa família de produtos, as soluções perfeitas para auxiliarem vocês nessa parte. E também a parte de gestão de identidade privilegiada, cofre de senha, a parte de gestão de acessos. Então, a gente tem bastante soluções aí para auxiliar vocês. Obrigado, e agora eu chamo novamente meu amigo Augusto para fechar esse ciclo, que hoje vai falar sobre o tão temido por alguns aí, o CMDB, e acredito que seja uma das principais ações necessárias aí de criar e definir um CMDB muito bem desenhado para tirar o máximo da solução de ITSM. Bem-vindo novamente, Augusto, e agora é contigo aí. Opa, obrigado, Tonimar. Bom dia a todos os participantes. Bom dia, Tonimar. É bastante prazer que eu começo hoje mais essa etapa do nosso ciclo de workshops ITSM Smart, tá? O assunto hoje é CMDB, como o Tonimar falou, e a gente vai estar fazendo as interações, as ligações entre os itens de configuração CMDB na ferramenta Service Desk Plus. Só interromper um pouquinho, Augusto. Agora foi. Beleza. Está com você a tela aí. Perfeito. Então, pessoal, para a gente começar aqui a nossa apresentação, vamos falar um pouquinho, então, sobre o CMDB, tá? O que seria o CMDB, como que o CMDB é abraçado pelo Service Desk Plus e como que eu posso estar otimizando a minha gestão de serviços de TI utilizando essa solução, tá? Então, o CMDB, para quem não conhece, para quem não está, ou então para quem está precisando, quem precisa, né, refrescar a memória, ele basicamente é um banco de dados, tá? Gerenciamento da configuração. Em português, também é conhecido, tem a sigla, né, BDGC, né, Banco de Dados de Gerenciamento de Configuração, e ele vai permitir que eu tenha um mapeamento, né, que eu consiga visualizar toda a minha infraestrutura de TI. Em outras palavras, o CMDB ele é o sonho de qualquer gestor de TI, né, e a base de sucesso, tá, para a TI. E por que a gente vê o CMDB como a base de sucesso para a gestão de TI? Por causa que o CMDB ele vai passar a visão, tanto a nível gerencial quanto operacional, tá, de como que a minha infraestrutura de TI, como os entes que participam da minha organização, eles estão conectados e como que eles se relacionam entre si. Ou seja, quando eu tenho um determinado ativo, tá? Esse ativo ele está ligado
né? As pessoas que utilizam ele, seja um desktop, um servidor, um access point, uma impressora e assim por diante. Esse ativo ele está servindo a serviços, né? Sejam serviços de TI, serviços de negócio, ok? Então, esse ativo ele está se comunicando, né, com outros ativos na minha infraestrutura. Então, qual que é o impacto que eu tenho se um desses ativos, que aqui a gente vai chamar de itens de configuração, né? Qual que é o impacto que eu tenho se esse ativo ele precisa entrar em uma manutenção ou se eu tenho um incidente relacionado a esse ativo, ok? Então, a CMDB vai oferecer essa visão organizada, né, desses dados, que vai permitir eu estar analisando os componentes que são os físicos, né, e aqui a gente coloca impressora, desktop, switch, roteador, enfim, e os não físicos, tá? Então, os não físicos a gente pode colocar grupos de trabalho, serviços de negócio, serviços de TI, todas aquelas criações que a gente fez com o Enterprise Service Management, né? Quando a gente cria lá o catálogo de serviços, a gente cria vários serviços prestados por vários departamentos. Cada um desses serviços, de uma forma ou de outra, eles vão depender uns dos outros e vão se conectar, se relacionar uns com os outros. E o CMDB vai permitir que nós tenhamos essa visão do relacionamento entre essas entidades na nossa TI. Tá? Então, ele é esse banco de dados que tem todas as informações relevantes sobre os componentes, né, dos sistemas de informação que nós utilizamos e que os nossos serviços de TI utilizam. Tá? Dependências, relações, tá? Ou seja, na hora de tomar decisões relacionadas à gestão de TI, né, tanto quanto a gente precisa de métricas, KPIs, a gente também precisa de conhecimento de como que a estrutura é montada. O CMDB é o único repositório, tá, de informações que eu vou ter todo esse relacionamento, todo esse esquema, toda essa dependência dos itens, entre os itens de configuração, que conforme eu falei, né, e a gente vai ver um pouquinho para frente, né, são as entidades que se relacionam entre si, tá, na nossa TI, na nossa organização. Então, dentro do nosso Service Desk Plus, tá, o CMDB ele é usado para quê? Para criar, né, itens de configuração e mapear todos os relacionamentos que eu tenho entre os itens. Tá? E mais, eu vou poder estar identificando o impacto, né, o impacto que eu tenho no incidente, ou na falta, ou na manutenção de cada um desses itens. Eu vou poder estar analisando a causa raiz, ok? Para um determinado incidente. Quando eu for fazer também a gestão de mudanças, ou quando eu identificar um problema, ou então quando eu for fazer a manutenção de um determinado ativo, eu vou conseguir ver, né, toda a relação, tudo que afeta, tá, essa ação que eu estou tomando com esse item de configuração. Então, a gente, antes de pensar em tomar uma, né, decisão mais bem definida, tá? Uma decisão mais de maior magnitude, né, no nosso ambiente, a gente precisa estar olhando, sim, tá, o CMDB. E é importante a gente dizer, quanto ao CMDB, aqui a gente tem um diagrama que mostra bem, dá uma ideia bem do que a gente está falando, né? Eu tenho que pensar que eu montar um CMDB, e aí vem o porquê que o CMDB é um sonho, né? É o de todo gestor de TI, que nem eu falei no início, é que para montar esse CMDB, eu vou demandar de esforço, eu vou demandar tempo e vou demandar recursos, dinheiro, ou seja, tempo, pessoas trabalhando para montar ele e para manter ele atualizado. Então, isso é muito importante, né, para o técnico, quando ele olhar, ele vê essa informação atualizada, tá? Os times, todos os colaboradores ali envolvidos na gestão de TI, eles precisam estar cientes o tempo todo da importância e da necessidade do CMDB. Então, eu tendo essa visão, eu consigo passar os inputs e me preocupar com os inputs necessários para manter o meu CMDB atualizado, para manter
as informações necessárias em seus devidos lugares, tá? Eu preciso que todas as camadas estejam envolvidas, desde o CIO até a pessoa com a função mais básica dentro do Service Desk, né? A gente precisa desenvolver a cultura do CMDB se a gente quiser ter uma gestão de TI bem documentada, bem explicada e que consiga, no final no frigir dos ovos, né, agregar valor, tá? Diminuir custos, facilitar o processo, agilizar os tempos de indisponibilidade, que vai ser o fruto, né? O que o CMDB vai conseguir colher, ok? Para o objetivo da nossa organização, ok? Então, o CMDB, ele pode demandar tempo, esforço, dinheiro, mas ele também, uma vez, né, implantado, constituído, ele vai salvar muito tempo, vai salvar muito esforço, muito retrabalho, e no final do tempo vai salvar também muitos recursos, vai economizar muito e vai se pagar como poucas ferramentas se pagam aqui na gestão de TI. Tá? E a gente tem visto isso daí muito na prática. Ok? Então, vamos passar aqui, vamos ver como que a gente consegue, né, tá trabalhando aqui CMDB, quais são os módulos, o que interage, o que né, o CMDB ele impacta no nosso dia a dia. Então, conforme eu falei, a gente tem aqui a gestão de incidentes, né? Eu vou conseguir, para cada item de configuração, seja um processo de negócio, seja um servidor, seja um serviço que um departamento realiza, ou um próprio departamento, eu vou conseguir ter o histórico de problemas reportados ali dentro. Então, ele vai, né, juntar para mim, permitir que eu aloque não só no ativo, mas também no item de configuração, né, esses problemas. Ele vai permitir que eu faça uma gestão de mudanças, tá? A gestão de mudanças, ela passa a utilizar o CMDB quando eu vou analisar o impacto da mudança, tá? Então, se eu for atualizar um determinado servidor, eu vou estar entendendo bem qual é o impacto que esse servidor vai causar no meu ambiente, e com isso eu vou planejar o meu horário, vou planejar o meu plano de contingência, vou fazer todo o processo de mudança conforme tiver que ser feito e com a prioridade, com a importância e a atenção que ele, né, necessita. E no final também eu tenho a gestão de ativos, né? Então, a CMDB, quando ela está ligada com a gestão de ativos, eu consigo fazer a análise em profundidade tanto das minhas localidades, dos meus negócios, dos meus serviços e dos meus usuários, tá? Dentro aqui da ferramenta do Service Desk Plus, veja só, a gente pode estar, né, visualizando assim com bastante eficiência. Suponhamos que eu tenha uma solicitação, ok? Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho a tela para vocês, de lentidão, né, no portal. Essa lentidão, quando ela chega para mim, essa solicitação, ela já vem atrelado ao ativo que pertence à pessoa que está abrindo o chamado, né? Quando eu clico, por exemplo, no ativo, eu tenho todos os detalhes do ativo, isso aqui vem da gestão de ativos do Service Desk, né? Então, tem informações de hardware, eu tenho informações detalhadas de hardware, disco, CPU, memória, software instalado, que esse usuário está usando, as licenças dele, informações de sistema, tá? Histórico de alterações nesse dispositivo, que isso também da gestão de ativos. E aqui eu tenho, veja só, os detalhes da minha CMDB. Então, veja só, essa máquina do Luiz, ela é utilizada pelo usuário Luiz, tá? Ela executa, e aí que a gente consegue ver com bastante clareza essa relação, o Microsoft Windows Server, entre várias outras aplicações, e ela está conectada a um Access Point. Lembra que o problema que o Luiz está relatando é uma lentidão no acesso ao portal? Eu posso ir clicando, né? E para isso a gente pode estar exibindo a árvore em cluster. Eu gosto bastante da exibição em cluster. A gente pode estar clicando e navegando, tá? Os vários dispositivos que compõem a CMDB. Então, o Sys4Sys Point está ligado a um switch. Esse switch, ele se relaciona como? Ele está conectado ao Active Directory, o Active Directory está conectado a ele. Eu tenho o Service Desk, no caso é o portal de autoatendimento que o Luiz está conectado aqui, e só entendendo, né? Então eu já consigo visualizar
um pouco do caminho que faz para mim ter o acesso. Depois, então, ele reclamou um problema de lentidão no Service Desk. Eu posso vir aqui e continuar expandido. No Service Desk, né, ele está rodando aqui no Windows, ele tem aqui a aplicação rodando do Service Desk, ele fornece o serviço de portal, né? Esse serviço de portal que está sendo hospedado aqui pelo meu servidor de Service Desk, veja só, ele tem, né, ele suporta aqui, ele é gerenciado pela TI, habilita o Travel Desk, habilita o departamento de viagens, ele é suportado pelo Cluster SQL. Esse Cluster SQL, por sua vez, né, e aí eu posso continuar navegando, ele aqui é suportado por um servidor SQL 2016 e assim por diante. Eu posso ir navegando em cada um deles e, à medida que eu vou navegando, eu posso visualizar qual desses objetos está com chamado ou manutenção aberta. Por exemplo, ele traz aqui um sinalzinho do 1 aqui, quer dizer que eu tenho uma mudança já programada para atualização do meu SQL. E assim, dessa maneira, a gente vai conseguindo interagir, né? Seja em incidentes, seja em mudanças. Ali estou dando um exemplo da nossa mudança, está aqui no nosso módulo de mudanças. Eu tenho a atualização programada, né, do nosso módulo de mudanças, e qual que é o serviço afetado e o ativo envolvido. Se eu visualizo aqui o ativo envolvido, eu já consigo ver, ok, esse servidor de SQL que eu tenho que atualizar, ele suporta o meu cluster SQL. Quem que depende desse cluster SQL aqui para rodar? Uau! Depende de muita coisa do meu ambiente. Quem depende do portal de RH? E aí eu tenho um portal de treinamentos, que é usado por recursos humanos, né? E aí eu já tenho, tem o Active Directory, veja só, o meu portal de treinamento já depende do AD. Então, para o técnico, quando ele chega para resolver o problema, se ele tem a visão, né? Ou então o gestor, quando ele tem que tomar uma decisão, ele tem a visão do ambiente, ele vai conseguir tomar a melhor decisão possível, né? Dentro aqui do escopo da gestão. Só voltando então aqui para a nossa apresentação, né? Para a gente poder estar fazendo a configuração de uma CMDB com sucesso, a gente precisa ter o entendimento de 3 itens, tá? A princípio, eu tenho o item de configuração, ok? Que são todas as entidades, igual a gente falei. Então, o departamento pode ser um item de configuração, um laptop, um determinado servidor, um access point, um no-break, uma pessoa, né? Uma função, dependendo de como eu visualizar ela, pode ser um item de configuração. Eu tenho também que esse item de configuração ele pode ser categorizado, né, de uma maneira que aqui dentro da ferramenta a gente chama de tipos, né? Então eu aloco esses itens de configurações dentro desses grupos que vão permitir com que eu identifique e correlacione, né, na hora de organizar, na hora de montar esse relacionamento entre eles, né? Então, o tipo de ICs pode ser usuários, pode ser departamentos, e aí você tem os vários ICs que seriam cada IC um departamento, e assim por diante. E depois eu tenho os relacionamentos, que vai definir, que vai mostrar para mim, né, como que uma entidade está relacionada uma com a outra, ok? Então, aqui no nosso exemplo do slide, o Windows 2016 está instalado em um servidor que suporta, né, o Service Desk. E assim por diante. Para a gente estar criando esse CMDB, o que seria um passo a passo bacana, né, para a gente iniciar? Primeiro ponto, identificar quais são os itens de configuração no ambiente. Então, isso daqui demanda uma visão qualificada e em profundidade do negócio, né? E isso daí, para a gente conseguir desenvolver com todos os requisitos que a tarefa demanda, é interessante a gente avaliar o nosso catálogo de serviços, se não desenvolver o catálogo de serviços, que é outra funcionalidade que a gente tem aqui no Service Desk. Então, basicamente, eu olhando para o meu catálogo de serviços, eu vou conseguir entender bem todos os serviços que a TI presta. Se eu olhar do ponto de vista enterprise, né, e aí através do ESM, onde eu consigo colocar um Service Desk, digamos assim, para cada departamento ou para cada serviço de negócio que eu tenho, né, eu consigo
visualizar, então, todas essas interdependências, todos os serviços prestados internamente, como que eles ocorrem, como que eles se relacionam dentro do Service DS. Eu preciso aqui configurar os tipos de CI. Então, quais são os tipos de CI que eu quero deixar, né? Como que eu quero categorizar esses itens de configuração? Né? Eu posso estar adicionando, posso estar alterando algum que já tenha. Depois eu tenho que pegar e alocar os meus itens de configuração em cada categoria para facilitar esse entendimento. Então, na hora que eu for adicionar esses itens, na hora que eu escanear eles na rede, né? A ferramenta suporta que você escaneie a sua rede e já faça, né, essa adição automática, sejam dos ativos, seja das aplicações, dos meus servidores, né? Então, para isso a ferramenta usa SNMP, ela vai usar todos os recursos disponíveis, SNMP, vai utilizar WMI e assim por diante, tá? E em seguida, o próximo passo seria mapear o relacionamento entre os itens de configuração. Aqui, a gente montou um mockup para poder apresentar para vocês, onde eu tenho alguns departamentos, então tenho a TI, eu tenho RH, vendas, viagens, almoxarifado, enfim, podia ser qualquer outro, podia ser o jurídico, né? A gente pode expandir isso daqui, conforme a gente falou no primeiro episódio da nossa série Smart, né, sobre ESM. Quem perdeu pode estar acessando e vendo um pouquinho mais sobre como que eu posso estar utilizando o gerenciamento de solicitações para tentar substituir, né, outras plataformas aí dentro do nosso contexto de TI de Service Desk. E aí, né, esses tipos de configuração aqui, eu vou estar avaliando, né, para cada um deles, o quê? Vou estar avaliando, né, quais são os ativos que vão estar entrando aqui, né, quais são os atributos, as localidades. Eu vou ter que avaliar aqui o impacto comercial, ou seja, se eu ficar sem faturamento, qual que é o impacto comercial de eu ficar sem faturamento? Eu posso apontar isso na ferramenta, de forma que a ferramenta pode informar o técnico, né, quando um incidente estiver ocorrendo, ou quando eu estiver planejando alguma ação ou resolução de um problema, uma cadeia, alguma coisa nesse sentido, né? E para cada um, né, para cada item de configuração desse que a gente está vendo, a gente pode estar também colocando atributos customizados, né? Quando a gente for relacionar tudo isso, tá? E aí volta para a gente no relacionamento entre os itens de configuração, que é o item que a gente passou aqui no último, né? Eu vou ter que entender dois conceitos. Que dentro do relacionamento eu tenho a relação e a relação inversa. Essa relação, né, é o que a gente usa de forma ativa. Então, por exemplo, o usuário usa o Service Desk. E eu tenho aqui a relação inversa, que é a voz passiva, que no caso o Service Desk é usado pelo usuário. Então, eu preciso entender que para cada relação que eu apontar na ferramenta, eu vou ter a relação inversa. Se eu conecto, né, um dispositivo, o meu dispositivo está conectado a. Se eu realizo o backup, do outro lado, o backup é realizado por. Né, ou então, quem que salva, quem que é o proprietário. Então, eu tenho lá, um determinado ativo é propriedade de, o outro pertence a. E assim por diante, para cada tipo de entidade, esse contexto vai variar, a ferramenta vai permitir que a gente faça todas essas customizações. E para mostrar aqui, né, para vocês, a gente vai estar implementando a parte desse nosso mockup, que no caso vai ser as informações referentes a vendas. Então, conforme a gente viu aqui, a gente tem, né, alguns departamentos aqui já alocados dentro do nosso ambiente, tá? E eu quero estar adicionando serviços de negócio, ok? E entendendo, criando uma visão para entender como que eu vou visualizar vendas no ambiente da minha CMDB. Tá? Para a gente começar, a gente pode vir aqui no nosso portal, né? Dentro do nosso portal ESM, do Service Desk Plus, eu vou acessar o módulo onde eu tenho a gestão, né, da CMDB, que no caso aqui é o módulo de TI, né? E ali dentro das minhas opções, na minha aba superior aqui, eu tenho a opção CMDB. Veja só, aqui eu tenho todos os meus CIs, eu posso pesquisar os meus CIs, ok? Então, tem aqui quem são os meus access points,
quem são as minhas estações de trabalho, quem são os meus servidores. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, estações de trabalho. Está aqui. Se eu quiser, pegar aqui nos meus servidores, se eu quiser visualizar detalhes de um determinado servidor, eu posso estar acessando e ele vai me levar para a gestão de ativos, onde eu consigo ver detalhes do hardware. Que nem isso aqui é um servidor SX. Eu tenho lá quais são as máquinas virtuais que estão dentro, então ele permite esse correlacionamento, né? Quais são as relações que eu tenho, quem que suporta esse SX no contexto da CMDB. Eu posso visualizar ele em árvore ou em cluster, né? Aqui, deixa eu só clicar e continuar aqui essa navegação. Eu tenho todo o histórico de alterações realizadas aqui nesse dispositivo. Enfim, eu vou conseguir, né, contrato de suporte, manutenção, quem que é a empresa que dá manutenção, como que está esse meu contrato, quando que encerra esse contrato. Então, posso estar inserindo todas essas informações aqui da gestão de ativos, que a partir da CMDB eu vou estar conseguindo fazer esse acesso. No nosso caso, como a gente quer estar exibindo aqui uma gestão, né, a venda, no caso do departamento de vendas, eu tenho, né, um serviço de negócio. Eu vou entender que venda é um serviço de negócio, né? E para esse serviço de negócio, tá? Do mesmo jeito que eu tenho recursos humanos, ok? Eu vou precisar de uma categoria, ok? Então, primeiro ponto aqui seria eu estar criando uma categoria, tá? Para mim estar alinhando aqui os meus serviços de negócio. Seria o primeiro ponto. Aqui dentro, se eu clicar em novo, o que acontece? Ele vai permitir que eu crie um novo item de configuração. Por que eu estou aqui dentro do CMDB? Para mim criar uma nova categoria, eu vou lá em administrador, né? Eu vou ter aqui na gestão de ativos, vou ter tipos de item de configuração, né? E aqui eu vou adicionar um novo tipo de configuração. Vou chamar isso aqui de vendas, ok? E eu vou alocar ele debaixo ali dos meus serviços de negócio. Então, vamos olhar aqui, serviços de negócio. Aqui, posso colocar uma descrição, é o recomendável, mas para poupar o tempo, vamos deixar assim mesmo. E aqui está, dentro do serviço de negócio, eu vou colocar todos os meus atributos, né? Então, a localização que eu quiser, o impacto comercial, se esse serviço de negócio ele vier a cair, né? Eu posso estar personalizando aqui, tá? Os meus atributos que eu quero deixar aqui, né, para esse serviço de negócio, posso estar editando, né? Posso alterar o ícone que compõe o serviço de negócio para todos eles. Veja só, você tem questão da descrição. Se eu quiser adicionar hora de custo de suporte, o valor, eu posso aqui também, para depois estar montando relatórios. Eu tenho aqui o objetivo de disponibilidade, posso já, a partir daqui, apontar quem que é o proprietário desse serviço de negócio, para a questão de eu notificar ou requerer uma atualização. E eu posso estar aqui clicando, arrastando e montando todas as informações, um formulário, digamos assim, para esse determinado serviço de negócio, tá? Uma vez eu estando com esse serviço de negócio criado, né, ou seja, eu tenho aqui vendas criadas, eu posso voltar ali na minha CMDB e tá adicionando o tipo, né? O tipo de serviço de negócio, eu posso estar aqui adicionando os meus serviços que eu tenho em vendas. Então, eu vou vir aqui, serviços de negócio, do Service Desk, e vou adicionar o primeiro, né? Como a gente definiu aqui, eu vou ter o serviço de venda propriamente dito, né? Venda de produtos, serviços, enfim. Vamos chamar aqui de serviços de vendas. Serviço de vendas. Esse vai ser o primeiro item de configuração, tá? Depois eu tenho aqui, para poder suportar, né? Eu tenho o faturamento, vai ser o próximo que eu vou criar dentro da minha CMDB. Então, dentro de serviços de negócio, eu vou criar aqui um novo, que no caso vai ser o faturamento. Ok? Preencho todos os dados que eu preciso aqui para faturamento. Depois, eu vou estar colocando um portal, né? Esse container aqui dentro, tá? Então, dentro desse portal ainda tem, ó,
outro serviço, call center. Eu preciso de um CRM para poder estar fazendo, né, essa gestão. Então, vamos adicionar aqui dentro também. Opa! Depois eu posso alocar o que está ali dentro, o container. Opa. Portal CRM. E vamos colocar aqui a impressão de notas fiscais. Eu vou colocar um serviço de impressão de notas fiscais, caso o cara que imprimiu, a pessoa que imprimiu nota fiscal eletrônica, ele deseje, né, imprimir a nota. Então a gente vai ter aqui o serviço de impressão de notas fiscais. Ok? Para cada um desses serviços de negócio que a gente tem aqui, tá? Veja só, eu tenho um container, tá? Então eu criei aqui dentro dessa categoria, que é uma categoria PAI, né? O faturamento. A partir daqui eu posso modificar o tipo e passar ele já para vendas, né? E assim eu posso estar fazendo com todos os outros, ok? Então eu vou vir aqui, modificar o tipo. Então, eu tenho portal CRM, eu tenho a impressão de notas fiscais também. Beleza? Beleza, pessoal. E isso aqui vai garantir que eu tenha agora, né, que eu possa navegar e que eu tenha esse item de configuração, tá? Pré-definido. Vamos começar aqui, então, entender como que vai funcionar o serviço de vendas. Eu clico no serviço de vendas, vou clicar em relações, e a ferramenta vai abrir aqui, tenho, né, as relações do serviço de vendas. Bem, primeiro ponto, por que o serviço de vendas, por que ele é feito? Quem realiza o serviço de vendas, né? E aí a gente clica naquele sinalzinho de mais, só voltar aqui, porque ele abriu numa janela grande. Deixa eu aumentar aqui de um jeito diferente. Ok? Eu vou vir aqui, vou clicar no sinalzinho de mais. Beleza, melhor assim. E aí eu posso buscar os CIs, né, que eu vou me relacionar. O serviço de vendas ele é feito pelo departamento de vendas. Eu posso buscar aqui o departamento de vendas. Ok? Se eu passar o mouse aqui, você vai ter, né, o departamento de vendas. O departamento de vendas, veja só, ele está, né, relacionado de que maneira? Então, o serviço de vendas é executado por, é feito por. Né? Então, vou escolher qual que é a melhor relação, seja a relação inversa, né, para cada um. E aqui, para mim, eu coloquei que ele é executado, o serviço de vendas é executado em, né, feito por. Isso daqui, pessoal, a gente pode estar criando novos, tá? Novos tipos. E a partir disso depende. Vamos colocar aqui membro de, só para a gente colocar o dado, é executado em, né, vendas, ok? E aí eu já crio a primeira relação. Então, serviço de vendas, a relação dele com o departamento de vendas, tá? Próxima coisa aqui que eu posso fazer é que esse serviço de vendas, ele é suportado pelo meu portal de CRM. Veja só, eu ainda não tenho o portal de CRM cadastrado como item de configuração, vamos cadastrar ele. Vamos navegar aqui agora para o serviço de vendas, ver que mais outra relação a gente já pode estar colocando aqui. Né? E ali, ó, o meu departamento de vendas, ele depende de quem? Do faturamento. Então, vou clicar aqui no botãozinho de... Opa! Ele depende do serviço. Vou colocar aqui, botãozinho de mais. O departamento de vendas depende de um serviço que é o faturamento. Está aqui. E aí eu criei uma relação depende de, né? E a hora que eu clicar, veja só, eu tenho vendas,
todas as relações de vendas com os integrantes aqui, e olha só, vendas depende de faturamento, né? Dentro de faturamento, do meu faturamento, que ele é um serviço de negócio, tá? Esse faturamento, ele depende também de um servidor de nota fiscal. Então, eu vou procurar aqui qual que é o meu servidor de nota fiscal desse ativo, né? Coloquei aqui o meu servidor de nota fiscal. Esse servidor de nota fiscal, ele depende do que para funcionar? Ele depende... Não, antes da gente chegar nele, vamos ali ainda do faturamento, né? O faturamento, ele habilita um outro serviço, antes de qualquer coisa, tá? Que no caso é a impressão de notas. Então, eu tenho um serviço de impressão de nota fiscal, ok? E o faturamento, ele habilita esse serviço. Sem faturamento, a gente não tem a impressão da nota fiscal. Outra relação agora a gente pode fechar aqui e a gente consegue ver como que está andando, né? O nosso relacionamento aqui é a nossa CMDB. Agora, veja só, eu tenho um serviço de impressão de nota fiscal. Do que eu dependo para poder, né? O que impressão de nota fiscal depende para mim poder fazer essa impressão? Eu preciso, primeiro, de uma impressora, né? Eu acho que primeiro uma impressora. Antes da impressora, eu preciso do servidor de impressão. Então, vamos colocar aqui impressão, e ele já vai dar para a gente todos os itens relacionados, né? Então, aqui, print server, acho que ele está salvo assim, ok? O print server, né? Deixa eu colocar aqui, o servidor de nota fiscal está conectado a um print server, ok? Essa impressão de notas fiscais, ele é suportado por uma impressora. E aí dá a importância da gente conhecer o nosso ambiente, né, para passar esse conhecimento para os demais colaboradores, né? Então vamos pegar aqui. Ele é suportado por uma impressora, perfeito, tá? E essa impressora, ela está conectada ali no meu. A gente pode mover aqui, veja só, né? E pode continuar fazendo essa navegação, continuar construindo aqui a nossa CMDB. Essa impressora, ela está conectada ao nosso print server. Então, a gente vai fazer uma relação entre a impressora e o print server. Então, vou vir aqui na impressora, né? Eu vou passar aqui o print server, que é com quem eu quero criar a relação. A impressora está conectada ao print server, ok? Então, pessoal, ó, e se eu tenho impressora, eu tenho ao mesmo tempo que ela é suportada, tá? Que ela é conectada a, e que a manutenção dessa impressora é feita por quem, né? Eu ainda posso continuar aqui adicionando e pegar aqui impressora. É feito, opa, correção automática. Ok. Impressora, ela é suportada, né? Ela recebe assistência, ela é gerenciada por quem? Pelo meu serviço de manutenção de impressoras. Poderia ser um cliente externo, alguma coisa assim, né? Então, a gente terminou de fazer todos os pontos. Veja só, eu vou construindo a relação. Se alguma coisa acontecer com a impressora, eu já sei quem que gerencia ela, eu já sei quem está conectado a ela, quem que ela suporta, né? Quem que ela suporta. Então, se eu clicar lá em impressora e tentar acessar essa impressora, né, além de eu ter todos os dados dela, eu vou saber quem que ela suporta. E assim por diante, né? Voltando aqui para o nosso faturamento, só para a gente voltar na estrutura, a gente falou ali que o nosso faturamento precisaria aqui, eu tenho um servidor de nota fiscal. Esse servidor de nota fiscal, ele depende do que para funcionar? Ele depende, aqui ele está... Eu abri ele aqui, mas ele depende de conexão com a internet. Como que eu vou conectar lá na Secretaria de Fazenda, né, para mim fazer o faturamento? Ou seja, se faltar o serviço de internet,
que é um item de configuração. Redes de internet. Isso aqui está errado, a gente vai alterar aqui. Se faltar o serviço de internet, tá? Eu vou ter automaticamente afetado, né, a minha configuração. Opa, veja só, a gente tem um chamado aberto ali em redes de internet. Isso aqui você vê, só no ato da construção, a ferramenta já vai dando essas respostas interativas aqui para a gente, né? Se eu quiser estar visualizando esse serviço aqui, esse IC, esse item de configuração, né, eu posso, ó, deixa eu salvar essa exibição, posso salvar isso aqui como vendas, né, ou faturamento, como eu preferir, né? E agora eu tenho essa relação exibida aqui, e eu posso consultar como isso aqui, basicamente, essa árvore aberta, né, como se fosse a árvore relacionada a vendas. Se eu alternasse, por exemplo, recursos humanos, folha de pagamento, como que ela está interligada, né? A mesma coisa, eu vou começar e vou exibir todas as minhas interligações. Não é o caso aqui, a gente não tem nenhuma ainda feita aqui para recursos humanos, mas eu vou conseguir exibir essas ligações para mim poder compartilhar ou acessar posteriormente. Tá? Só para a gente terminar o nosso exemplo, então, aqui em faturamento, eu vou ali na minha CMDB e vou estar criando, né, o que está faltando aqui para a gente, um item, tá? Que é o nosso, dentro do nosso portal, a gente tem um item de configuração que é o portal de CRM. Vou criar aqui dentro do nosso container, posso passar aqui todos os departamentos que ele faz parte, já posso estar, né, já informando isso aqui, quem que é o gerente, todas essas informações que, né, a gente falou, vai servir para autorização, vai servir para os relatórios. Opa, já temos portal CRM aqui criado. Então, se a gente já tem portal CRM, a ferramenta já apontou isso aqui para a gente. E como eu já tenho ele criado, o que eu posso fazer é vir aqui, né? Deixa eu só minimizar aqui para poder facilitar a nossa visualização. Eu tenho faturamento e dentro de faturamento, melhor, eu tenho meu departamento de vendas, né? Serviços de vendas. Ele é suportado por quem? Suportado pelo meu CRM. Eu coloquei ele aqui, portal CRM. Veja só. Então, o portal CRM, serviço de vendas, ele é suportado, né? Usado por, mas no caso presta suporte, ou depende, né? Mas depende seria uma relação muito forte. Vou colocar aqui como suportado, né? Eu posso definir conforme como eu mais preferir. Vai da estratégia e como que é a visão, como que é o papel de cada serviço de negócio dentro de cada organização, tá? Então aqui eu tenho o serviço de vendas, ele é suportado pelo portal CRM. Se eu analisar agora esse portal CRM e tentar buscar as relações dele, eu vou ver que esse portal CRM, ele também vai depender do serviço de internet. Então, a gente pode procurar aqui internet, redes internet. Ok? E esse portal CRM, ele também depende do nosso Active Directory para poder fazer o login. Que é o serviço, né, do Active Directory. Adicionei. Opa. Depende do Active Directory. Pronto, pessoal. Agora veja só, eu tenho aqui o nosso portal CRM. Na hora que eu clicar aqui dentro do nosso portal CRM, ele vai expandir essa relação, né? Ele está carregando aqui. Opa, portal CRM, ele vai expandir essa relação. Veja só, o portal CRM depende aqui do meu AD. Deixa eu só organizar aqui a visão do jeito que eu quero, né? Eu posso customizar isso. Ele depende aqui do meu AD, tá?
O meu AD, por sua vez, né? Aí eu tenho todas as relações que o meu Active Directory vai ter no meu ambiente. Então, é bastante fácil a gente explorar. Eu acho que essa janela... Deixa eu abrir só de novo aqui. É bastante importante a gente poder ter a ferramenta para poder explorar, né, as relações entre os ativos. Quando eu acessar, por exemplo, agora um departamento, ou que eu tiver problema com um determinado departamento, eu tenho vendas, né, eu vou conseguir ver as relações desse ativo, né, eu vejo aqui, quem são as relações de vendas? Serviço de vendas, o serviço de vendas portado por um portal CRM, tem redes internet, eu tenho um problema aqui com redes internet. Redes internet, veja só, ela é gerenciada por TI, tá? É usado pelo servidor de nota fiscal. O servidor de nota fiscal, pela sua vez, né, está virtualizado por esse servidor de SX. Ele tem aqui o faturamento, né? E aqui a gente pode vir aqui para o faturamento. O faturamento, por sua vez, habilita impressão de nota fiscal e assim por diante. Pessoal, esse daqui é a principal funcionalidade, né? É uma das principais funcionalidades que a gente tem na nossa gestão de TI. Ela vai habilitar, né, que nem a gente falou, por exemplo, eu conseguir chegar numa gestão de mudança, tá? E conseguir ver qual que é o impacto que eu vou ter aqui se eu alterar um determinado ativo, né? Qual que é o serviço de negócio que isso vai afetar, qual que é a criticidade. Então, a pessoa, quando ela vai fazer a alteração, ela já consegue ver, seja ela o ativo envolvido e qual que é o contexto desse ativo, né? E como que esse ativo ele está ligado, interligado. Então, o SQL, o servidor SQL 2016 suporta o serviço, né, de cluster SQL. O serviço de cluster SQL é gerenciado pela TI, suporta todos esses outros serviços aqui, incluindo o serviço do Service Desk. Esse serviço de Service Desk, veja, ele tem um backup feito aqui, depende disso, é suportado pela manutenção de servidores, é utilizado por quem, né? E é hospedado aonde? Então, eu continuo fazendo a minha investigação e isso vai me dar uma visão, vai me dar claridade, tá? Da importância e das ações. Então, eu vou conseguir ver com bastante clareza as ações que eu tenho que tomar em ordem de não prejudicar sistemas, serviços de negócio críticos para o nosso ambiente. Basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês do CRM, era esse exemplo, como que fica, né, essas ligações, como que elas aparecem aqui para a gente. Agora a gente tem um momento para perguntas e respostas, tá? Lembrando que qualquer ponto, né, que a gente tem aqui relacionado com a CMDB, a gente pode estar incluindo, tá, dentro do nosso... elas estão integrados aqui com o nosso ambiente. Então, se você tiver alguma questão relacionada a ASM ou a RLC, ou alguma coisa, né, dos outros módulos e como que isso aqui atua no contexto da CMDB, também são bem-vindos esses tipos de questão. Opa! Augusto, mais uma vez, obrigado. E vamos deixar aberto agora aqui para as perguntas sobre CMDB. Então, quem tiver pergunta, pode começar aqui que a gente vai ter o maior prazer em auxiliar vocês. Lembrando que todo o material utilizado nesse ciclo aqui de ITSM vai estar disponível o mais rápido possível para vocês. A gente vai fazer o envio. E esse vídeo também estará no nosso canal no YouTube para visualizarem. CMDB ele é um item fácil, né, Tonimar? Basicamente, ele é tão importante, tão fácil, mas ele ele requer dedicação, requer tempo e requer pessoas da mais alta qualificação da nossa equipe que tenha visão de negócio. Então, para a gente poder agregar valor no negócio, a gente tem que estar atento, né? Nós precisamos estar atentos à visão de negócio, aos serviços de negócio. Como eu falei, né? Isso tudo vai começar lá no meu catálogo de serviços, que precisa ser muito bem feito, muito bem planejado, e de forma ideal que ele contemple, né, todos os negócios de todos os departamentos e que isso esteja estruturado, que esteja registrado, documentado
dentro de uma ferramenta poderosa como é a do Service Desk. Né? Aqui na C Software, a gente usa para vários processos de negócio, tanto a RLC quanto a CMDB, e eu posso dizer, ajuda muito, reduz muito o custo, ajuda a encontrar a causa raiz com muito mais rapidez, né? Uma vez que a gente consegue ter ali a visão clara do problema que estava acontecendo ou da mudança que a gente tem que fazer. Então, o ROI, a causa raiz, o tempo que a gente economiza, né, tanto com a improdutividade quanto com o técnico desperdiçando tempo procurando uma resposta, a CMDB ela entrega isso daí em piscar de olhos. Perfeito. E é importante isso que você comentou agora, né? Porque um dos grandes problemas nas empresas, né, sempre é a questão da comunicação. E o CMDB ele vai de encontro a isso, né? Imagina uma mudança onde você não sabe o que vai ser afetado ou de repente você esqueceu de comunicar uma das áreas que vão ser afetadas por uma mudança ou está sendo afetada por um problema e você não leva em consideração isso até para calcular o SLA e outros pontos. Você já comentou aí durante esses 3 webinars que foram apresentados aí nesse ciclo. Então é extremamente importante ter esse mapeamento do CMDB para auxiliar não só na organização, né, mas também nessa parte da comunicação e facilitar a vida, né, da gestão. Então, o uso de uma solução que contempla todas essas características já abordadas pelo Augusto nesses 3 webinars vai muito de encontro ao que a gente quer, né? Ter uma solução rápida, com uma grande quantidade de recursos, funcionalidades e promover, né, encurtar e reduzir esse gap que tem, às vezes, de tomada de ações e você acaba esquecendo, né? A gente brinca do help esquece, de avisar outras áreas, envolver uma série de outros fatores que tem dentro da empresa. Então, fazer a empresa conversar, tá tudo interligado e saber que é muito comum, né, a gente encontrar empresas que não têm um Service Desk Plus, essa cultura de, eu estou com um problema aqui, por conta de que eu não consigo mensurar ou de repente informar as áreas, controlar. Então, aqui você tem as 3 principais aí ações necessárias aí, né? A parte do CMDB, fundamental para ter esse mapeamento do que você tem dentro da organização. Imagina, você teve um problema num storage, que está no seu ESX, está amarrado aonde, quem que está sendo afetado. São alguns exemplos bem simples de ver o quanto isso auxilia, né? De repente, uma mudança a partir disso vai ser gerado, um problema que foi originado, um incidente. Então, você consegue mapear tudo isso de uma forma bem simples e já ter o caminho das pedras aí para realizar uma correção. Então, É importante. agradecer. Oi? Opa, eu que agradeço, Tanmar. Eu só Tá, ia obrigado. comentar, falar, você tocou num ponto assim, num ponto muito importante, que eu acho que é o que resume, né, essas 3 ferramentas que a gente apresentou aqui nesse ciclo Smart, que resume a uma frase sua, que é fazer a empresa conversar. Então, com automação de processo, com regras de formulário, quando eu consigo canalizar, né, a informação, o processo, quando eu consigo envolver todos os departamentos no processo, que eu consigo documentar isso, deixar clara a implicação e como que cada departamento afeta um ao outro, eu estou fazendo isso que você falou, fazendo a empresa conversar. Então, eu colocaria esse como grande destaque aqui do Service Desk Plus, tá? Que é o que a gente, aqui na C Software, a gente recomenda para todos os nossos clientes. Fazer a empresa conversar e com uma ferramenta que vai habilitar ela para isso. Perfeito, é exatamente isso. A gente precisa até pegar nos modelos, né, nos padrões, em todas as bibliotecas aí de boas práticas, né, pegar a própria AITIO, que mudou, né, do foco de tratar a parte de TI, agora já está tratando como cocriação, então já está envolvendo fornecedores, clientes, muda aquela relação, né? Então você precisa ter essas informações. Em breve, talvez, né, seja necessário a gente até expandir um pouco mais uma conversa sobre o CMDB, que a gente pode ter aí fatores como itens de configuração de fornecedores, de clientes e Exato. outros itens que a gente nem está falando aqui de voltar da parte de TI. Então, vai muito além essa questão e a importância disso, né, da conversa, de ter essas boas práticas, né, tudo dentro de uma solução que vai te garantir isso. E acabou de chegar uma pergunta aqui do Edelson Adriano,
sobre o link da apresentação. Sim, Edelso, vai ser enviado para vocês. Nosso time de marketing já está trabalhando nessas informações, então, durante o dia aí, no máximo amanhã, todos vão receber o material do que foi falado aqui pelo Augusto durante esses 3 webinars, onde ele apresentou aí o Service Desk, a versão ESM, mostrou a parte do RLC, né, com as regras, e agora concluiu com a parte do CMDB. Então, ficamos por aqui. Obrigadão de novo, Augusto, e fazer o convite, aproveitar aí quem já está conectado com a gente, participando aí. O próximo ciclo de webinars nosso será sobre a parte de ITOM. Teremos um novo convidado para esse ciclo de ITOM. E fiquem antenados aí que a gente vai enviar o convite para vocês também. Então, abordaremos a parte de monitoramento de performance, aplicação, toda essa parte aí que também é importante, né? Tem o Help Desk, a parte da ITSM, com o Service Desk para fazer a gestão dos chamados, incidentes, solicitações, CMDB. E por outro lado, a gente também tem que monitorar o nosso ambiente, né? Saber como é que está a performance, a saúde da aplicação e outros fatores que serão apresentados. Não posso dar spoiler, deixar vocês aí com a vontade de quero mais aí. Então, até breve. Augusto, obrigado. Bom dia para vocês aí. Obrigado, Tonimar. Obrigado a todos os participantes, a todos os espectadores. E dizer que nós aqui da C Software estamos de braços abertos, né? A todos os especialistas do Managing Engine da C Software estamos de braços abertos para poder atender vocês. Então tá, joia. Até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço.